Para te soberano Deus e eterno Pai que está no céu. Pai, nessa noite, Pai, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, abrir nosso entendimento, falar conosco por intermédio, Senhor, meu Deus, meu Pai, desse ensino, desse estudo. Pai, capacita cada um de nós para aprender e compreender, Pai, a palavra que Tu mesmo me inspirou. Abençoa cada um dos meus irmãos, aqueles que já chegaram, aqueles que ainda hão de chegar. Guarda, protege a casa e a família de cada um, em nome de Jesus, que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Fique à vontade. Vamos começar a página 5, tá bom? Matéria nova, ecrisologia, tá bom? A gente já terminou um pouco de... Já falamos, né, nas últimas 2 aulas sobre a doutrina do homem, né, o estudo do homem, que é a antropologia. Na verdade, já tinha falado um pouco dela, né? Agora vamos falar sobre a ecrisologia, tá bom? Ecrisologia, eu botei aqui a definição. Você não pode botar a definição para a gente pegar o que significa isso, tá bom? Ecrisologia é o quê? É a doutrina que estuda a igreja, né? Nós já aprendemos que doutrina é ensino, ou seja, é um ensino que estuda a igreja, tá bom? Eclésia é o nome no grego, tá bom? Igreja no grego é eclésia, tá ok? Eclésia, E-K-K-E-L-E-S-A, tá bom? Que significa o quê? Assembleia ou comunidade chamada para fora, tá bom? Essa é a definição. Isso aqui é o princípio que vocês têm que saber, tá bom? Falou de igreja, eu tenho que ter a definição na minha mente. O que é a igreja? Eclésia é uma assembleia ou uma comunidade, né? Ou pessoas, se tu quiser trazer para o português, né? Chamado para fora, tá bom? Chamados para fora. É por isso que igreja não foi feita, né, para a gente ficar em 4 paredes. O conceito de igreja é esse, é chamado para fora, tá bom? Uma assembleia ou uma comunidade chamada para fora, tá bom? E aqui a gente vai aprender o conceito da natureza da igreja, ou seja, a criação dela, tá bom? Vamos começar aqui na apostila. A natureza da igreja. Já botei aqui a definição, que ele não trouxe aqui, por isso que eu coloquei para vocês. E agora vamos aprender sobre a igreja da natureza, né? Da onde ela vem? Ela tem 2 naturezas. A primeira, a igreja como organização e como organismo, tá bom? Organização e organismo. Ela tem essas 2 naturezas. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. A igreja como organização é talvez o primeiro contato que alguém tenha com a eclesiologia. Ao anjo da igreja em Efésios escreve: essas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A segunda perspectiva da eclesiologia e da igreja como organismo, que pertence a vários trechos das escrituras, e pôs todas essas coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, tá bom? Efésios 1, 21. Olha as diferenças aí, ó. Diferenças entre a igreja como organização e como organismo. Como organização, a igreja é visível. Seu patrimônio físico, as construções, os móveis, os instrumentos, seus símbolos, a bandeira, o brasão. Patrimônio não físico, a herança doutrinária e cultural. Estatutos e regimes internos, seus membros, seus congregados. Como organismo, a igreja é invisível. Como organismo, a igreja é uma união mística de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Como organização, a igreja é local e humana. Como organismo, é universal e divina. Como organização, a igreja é uma criação humana. Como organismo, ele é uma criação de Deus e todos os membros têm as características filiais. Como organização, é temporária. Como organismo, é perpétua. A igreja como organização é um andaime que precisamos para levantar a estrutura da igreja como organismo. Quando a construção estiver pronta, o andaime será desmanchado. Como organização é imperfeita, mas como organismo é perfeita. A perfeição da igreja como organismo não significa que ela já alcançou a maturidade, mas que está a caminho. Antes de eu ler esse último parágrafo,
Para vocês entenderem melhor, bora traduzir para o português. Igreja como organização, igreja como organismo. Igreja como organização é a igreja que nós estamos, tá bom? Que tem a parede, que tem a placa, que tem o estatuto, que tem as normas, que tem as regras, que tem os regimentos internos. É a organização, né? Eu até brinco, é a igreja que tem um CNPJ, né? Por exemplo, o CNPJ da minha igreja pode ser diferente do pode ser, não é diferente do CNPJ da tua igreja, tá bom? Então, quando eu falo de igreja como organização, eu falo da comunidade, tá bom? Do espaço, das pessoas também que envolve aquilo, da bandeira, como ele falou, dos símbolos, tá bom? Essa é a igreja como organização, tá bom? Que existem cristãos que não querem fazer parte dela, tá bom? Conheço cristãos que não querem, que a gente chama dos desigrejados. São cristãos que não querem fazer parte de uma igreja, de uma congregação da igreja organizacional. E existe a igreja como organismo, tá bom? Que eu simplifico como individual, tá bom? Ou seja, é quando Cristo olha para todo cristão como uma igreja, como um todo, tá bom? Por exemplo, quando Cristo olha de lá, ele não olha se a placa é da Batista, se é da Assembleia ou se é da Deus e Amor. Ele olha a igreja como um todo, tá bom? Então, a igreja como organismo é de Cristo, ele é o cabeça, tá bom? É por isso que eu acho inadmissível um irmão de uma congregação não falar com o outro. Então, ele não faz parte da igreja de Cristo, da organização que Cristo fundou, né? Que ele mesmo fundou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente fazemos parte de igreja de organizações, mas também nós fazemos parte da igreja como organismo, o qual Cristo criou, Cristo formou, tá bom? Aonde muitas das vezes tu está num lugar que tu nem imagina, mas chega o irmão e fala a paz do Senhor para ti. O que é isso? É a igreja como um todo, né? A gente chama da igreja invisível, né? É a igreja que não carrega placa, né? A igreja que não carrega o nome do pastor, a igreja que não carrega a bandeira de nada, a igreja que só carrega o nome de Igreja de Jesus, que faz parte do corpo de Deus, o qual ele é o cabeça, tá bom? Então, para te exemplificar isso aqui, é isso: igreja como organização, espaço, lugar, as pessoas que ali habitam naquela congregação, tá bom? A bandeira, o estatuto, os regimentos internos, tudo isso é a organização da igreja. O CNPJ, né? Nem todas têm, mas deveria ter, tá bom? E igreja como organismo, tá bom? É Cristo vendo a igreja como um todo. Vou dar um exemplo para vocês. Lá, aqui no próprio Apocalipse, tu vai ver que João escreve para a igreja de Éfeso. Vou dar um exemplo para vocês. Éfeso, tá entendendo? Quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para a igreja como organização. Ele está escrevendo só para aquela igreja, entendeu? Só para aquela igreja. Apocalipse capítulo 2. Tá entendendo? Só que, como um organismo, ela também se aplicou a várias igrejas. Por exemplo, quem está morto espiritual se aplica a essa da igreja. Entendeu? Então, como organização, é só a igreja de Éfeso. Como organismo, a palavra que foi para Éfeso, ela pode atingir vários outros membros. Ela pode atingir membro da Batista, da Deus e Amor, da Assembleia, né, da Universal, da Quadrangular, como organismo, tá bom? Mas como organização, ela foi somente para a igreja de Éfeso, tá bom? Para você entender essa diferença. Então, quando a gente fala assim, ali vai meu irmão em Cristo, por quê? Porque nós fazemos parte da igreja de Cristo, da igreja como organismo, tá bom? Mas quando eu falo assim mesmo, não, os membros daqui da FIEP, o que eu estou falando? Eu estou falando dos membros da instituição, da organização FIEP, tá bom? Então, eu estou falando como organização. Vou dar um outro exemplo para ti. Quando o teu pastor fala, olha, vamos ter um passeio somente para os membros da nossa igreja. Então, ele está fazendo um passeio para a organização da igreja de vocês, tá bom? Mas quando o pastor fala assim, a gente vai fazer um passeio que está aberto. Quando ele fala que está aberto, ele está dizendo o quê? Tu pode trazer teu primo que é ímpio, tu pode trazer o irmão que é lá da Quadrangular. O que ele está dizendo? Que está aberto tanto para a igreja de vocês,
como para outros irmãos da igreja como organismo, tá bom? E até para a gente que não é da igreja, né? Para a gente que não é da igreja, que nós chamamos do quê? Do ímpio, né? Então essa é a diferença, tá bom? Igreja como organismo e igreja como organização, tá bom? Então ele vai trazendo vários aqui adjetivos, né? Ele vai dizendo o quê? A igreja como organização, ela é visível, porque ela tem construção, ela tem móveis, ela tem instrumento, ela tem bandeira, ela tem brasão, tá bom? Ela tem também os dons físicos, que é a herança doutrinária, né? A maioria das igrejas é guiada pela palavra de Deus, ou deveria ser guiado pela palavra de Deus, tá bom? Que mais que ele vai trazendo aqui como itens não visíveis? Regimentos, aqui já é visíveis, né? Seus membros e congregado, como organismo, a igreja é invisível. Como organismo, a igreja é uma união mística de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Ou seja, como organismo, quem é a igreja? Todos os salvos. Tá bom? Todos os salvos são igreja, como organismo. Tá bom? O que mais ele vai trazer? Como organismo, a igreja é local e humana, como organização. Como organismo, ela é universal e divina, tá bom? Ou seja, universal por quê? Porque tem salvos por toda a parte do mundo, meu irmão. Tem salvo nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Europa, na América Latina, na América do Norte. Ou seja, para onde você for, ali tem uma igreja, tá bom? Como organismo. Por quê? Porque ela faz parte do corpo de Cristo, tá bom? Como organização, também. Dá um exemplo aqui, a Quadrangular. Tem igrejas na América todinha. Uma igreja que nasceu nos Estados Unidos. Então, uma igreja que tem organizações em vários países diferentes. Às vezes a nossa igreja pequena só tem igreja aqui em Belém. Às vezes mal em Ananindeua. Às vezes tem Ananindeua ou tem Belém. Mas aí é como organização, tá bom? Mas como organismo, a igreja ela é universal, tá bom? Como organismo, quem é o pastor dela? Jesus, né? É o Deus Todo-Poderoso, né? Como João vai dizer lá, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, porque eu dou a vida pelas ovelhas. Como organização, cada um tem um pastor. O meu pastor é o pastor Pedro. Como é o nome do pastor de vocês? Pastor Hélio. E o seu, meu amado? Felipe. Pastor Hélio, pastor Felipe e pastor Pedro. Como organização, tá bom? Como organismo é Cristo, tá bom? Como organismo, nosso pastor é Cristo. Como organização, Pedro, Hélio e Felipe. Entendeu? Mais ou menos como funciona a diferença? Organização e organismo. Então ela tem essas duas naturezas. Natureza o quê? Orgânica, né? A organização dela e o organismo, tá bom? Que é a igreja como um todo, tá bom? Isso aqui, meu irmão, é tão profundo que se eu for pegar o organismo, tem gente que é da igreja, mas não é da igreja do organismo. Isso aqui é forte, meu irmão. Por quê? Porque só vai para o céu quem é da igreja do organismo. Isso aqui é muito forte. Tem gente que pode estar na nossa igreja, mas não é da igreja de Cristo. Por quê? Porque ele conhece o meu pastor, ele conhece o teu pastor, mas ele não quis conhecer Cristo. Então, a igreja de Cristo é mais profunda ainda, meu irmão. É por isso que nós chamamos até da igreja invisível, né? Que é a igreja que só Deus sabe os verdadeiros. A igreja como organismo é aquela que Jesus vai separar no grande dia, o joio do trigo. Aí a pergunta é: que lado a gente vai ficar, né, meu irmão? Que lado você quer ficar? Você quer ficar? Não, né? Aí, na igreja como organização vai ter muitos aqueles que tem pessoas que são da organização e são do organismo, né? Porque são da igreja física na terra, mas também fazem parte da igreja invisível de Cristo, porque segue a sua palavra e obedece a sua palavra. Mas tem pessoas que só estão na igreja como organismo, como organização. Não obedece às ordens do pastor, não obedece os sermões da palavra, não vai para os estudos, não participa de nada, não se envolve em nada, não cumpre o chamado dele. Você vai ver que a igreja aqui, ela tem compromissos, a gente vai ver já. A igreja aqui, ela tem missões na face da terra, ela tem propósito, a gente vai ver.
e ele não cumpre nenhum desses propósitos, tu acha que ele vai fazer parte da igreja como organismo? E alguns fazem, mas os seus frutos são maus. Quem são esses? São aqueles que vão dizer: Pai, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz assado, fiz cozido. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu vos não vos conheço. Por quê? Porque muitas das vezes eles queriam os altares, mas eles não queriam obedecer a palavra de Deus. Então, meu amado, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Queira ser da igreja, da sua igreja, participe, se envolva, mas não esqueça que principalmente você tem que fazer parte da igreja como organismo, onde Deus é o pastor, onde Cristo é o bom pastor, e nós somos as suas ovelhas. E a Bíblia vai dizer o quê? Que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Não está ouvindo, então não é nem ovelha, meu amado. É outra coisa, só não sei o que é. Eu não tenho liberdade hoje de participar só da igreja como organismo. Eu preciso participar da igreja como organização e como organismo. Como ele vai dizer bem aqui, ó, essa palavra aí, essa sua resposta está bem aqui, ó. A igreja como organização, ela é um andame que precisamos para levantar a estrutura da igreja como organismo. Ou seja, uma coisa leva a outra. Ou seja, para te ser da igreja como organismo de Deus, necessariamente tu tem que ser de um corpo. O que ele está dizendo? Tu só consegue chegar na igreja que é de Cristo por intermédio da igreja como é a organização. Ela é um andame. Por quê? Porque, meu amado, Cristo nos fez para estar unido, para estar... A gente aprendemos na aula passada. Não é bom que o homem viva só. A gente foi feito para estar em união. A gente foi feito para estar uns com os outros. O salmista vai dizer: ao bom e consolável que os irmãos estejam em união. Toda a igreja que não vivia em união, Cristo repreendeu. 1 Coríntios 3, Paulo vai dizer: um disse que eu sou de Paulo, outro disse que é de Jesus, outro disse que é de Apolo. Igreja dividida. Jesus não está nesse meio, meu irmão. Se tu for ver 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 23 ele vai falar da ceia, né? Mas antes dele falar da ceia, ele vai falar do quê? Do amor. Sabe por quê? Porque a ceia era ministrada na festa do amor. Só que a festa do amor, sabe como era lá? Ninguém se preocupava com ninguém. Era um metendo a mão para ceiar primeiro do que o outro. É por isso que ele vai dizer: quando ceiar, esperar um pelos outros. A ceia, ela é comunhão. Ninguém ceia só, meu irmão. Às vezes a gente leva a ceia para o irmão porque ele está doente, não deu para ele vir, mas o ideal é a ceia ser feita em comunhão. Jesus reuniu seus discípulos para ceiar. Então a igreja, como organização, ela é um andame para te fazer parte da igreja como organismo. Então uma coisa leva a outra, meu amado. Não tem como tu dizer: não, sou da igreja de Cristo, mas eu não obedeço a ninguém na terra, eu não faço isso, eu não faço aquilo, sou assado, sou cozido, sou frito, porque não quer fazer parte de uma organização. Meu amado, se tu pegar na Bíblia, né, a formação da igreja, meu amado, ela está em Atos 2, tá bom? A formação da igreja, em Atos 2. Ali a igreja foi formada, tá bom? Depois do Pentecoste, Pedro pregou, ganhou uma alma lá, já ensinou, já discipulou, e ali a igreja foi formada. A igreja de Cristo, essa igreja que nós estamos até hoje aqui, porque nós somos a continuação dessa igreja. O único livro que não termina na Bíblia é Atos. Atos não tem fim, nós somos o Atos 29. Nós somos o Atos capítulo 29. Porque nós ainda somos o ato do Espírito Santo. Nós somos fruto do Espírito Santo. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo nos alcançou. Então aquilo que começou em Atos 2 está aqui agora. Expandiu. Já se passaram mais de 2 séculos e está aí se expandindo ainda. Então nós somos a continuação desta igreja. Da igreja de Cristo como organização e também como organismo. Então, para mim ser da igreja como organismo, tem que estar na organização, como ele falou, é um andame, porque ela vai te ajudar. É a igreja, é o teu pastor na terra, que é instruído pelo Espírito Santo, que te ensina, que te capacita, que te instrui. A igreja como união, a gente adora o nome dele, a gente vai já ver isso tudinho, tá bom? Outro exemplo, Pedro, dá um exemplo forte para vocês. Paulo não fez nenhuma viagem missionária antes da igreja concordar, sabia disso? Paulo só foi enviado para a primeira viagem missionária dele quando a igreja confirmou, amado.
Paulo podia ser: eu já encontrei Cristo, eu sou o cara, eu tenho os 9 dons espirituais, eu vou para onde o Espírito Santo me mandar. Não, ele obedeceu a ordem da igreja para isso. Aí tem cara aí, só porque Deus usa ele um pouquinho e não quer obedecer a ninguém. Meu amado, se tu não consegue obedecer a igreja como organização, como tu vai obedecer a igreja como organismo, meu amado? Eu sempre costumo dizer, nós aqui na terra, a gente só tem uma autoridade para desobedecer a voz de um pastor. Sabe qual? Quando ele mesmo quer a palavra de Deus. Tirando isso, tu tem que obedecer teu sacerdote, porque ele é o anjo que Deus colocou para te apacentar. Tirando isso, meu amado, a gente tem que obedecê-lo, tá bom? Por exemplo, agora vamos supor que ele vem com uma doutrina: meu pastor falou para mim casar com 3 homens. Pode sair dessa igreja que teu pastor já está mais para lá do que para cá, entendeu? Porque ele feriu a palavra de Deus no quesito de salvação, tá bom? Quando eu falo errar, é errar a respeito de salvação, meu amado. Porque errar todo mundo vale. Às vezes teu pastor, sem querer, ele fala mal de alguém, depois ele vai lá e se arrepende, pede perdão, né? Eu falo de errar no quesito de salvação e não se arrepender, né? Então esse é o erro mais grave que nós podemos dizer, tá bom? Então eu espero que vocês tenham conseguido distinguir a igreja como organização e a igreja como organismo, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. A igreja como organização, ela é imperfeita. Por quê? Tem fofoca, tem briga, né? Meu amado, eu já fui para reunião de igreja que já saiu irmão no soco. Meu irmão. Meu amado, eu já vi tanta coisa no evangelho. Eu fui pro futebol. Ó, né? Quadrangular contra Batista. Meu Deus do céu! Ela é voadora, Mortal Kombat, tá entendendo? Então essa igreja como organização, ela é o quê? Imperfeita. Mas como organismo, o camarada podia até estar no futebol, mas ele não se envolveu na briga. Porque ele sabe que aquilo dali não compete a um cristão verdadeiro, né? Pelo contrário, se ele tivesse falado: irmão, vamos parar com isso, pelo amor de Deus, né? A gente somos irmãos em Cristo. Está entendendo? Olha a diferença. A igreja como organização é imperfeita. Por quê? Porque tinha aquele que meteu logo na cara, né? O outro já veio dando uma voadeira. Ele é da organização, mas ele não é da igreja como organismo. Tá bom? Agora, quem é da igreja como organismo? Ia estar nesse futebol. Teve a briga, ele ia querer apartar. Tá entendendo? Ele ia mandar o pessoal parar com aquilo. Tá bom? Que geralmente é o papel da liderança fazer isso. Agora, quando a liderança está no meio, meu amigo, aí tu pode dizer, meu amado, a igreja é do altar até na porta, tá só Jesus na casa. Complicado. Eu já tive um pastor assim já, né? Quando eu era menor, tinha um pastor que meu mamado toda a bola, que ele arrumava confusão, falando: pastor, você não tá com Deus não, meu amado. É convertido. Tá vendo? Isso aqui é o que? Entretenimento, né? Tem gente que morre. Eu acho um absurdo quando eu vejo na televisão alguém morrer por causa de futebol. É entretenimento, meu irmão. Não muda nada na nossa vida. Se é o Corinthians, se é o Flamengo, se é o Remo, se é o Paysandu, se é fulano. Não vai mudar em nada na nossa vida, meu irmão. Nada. Futebol é entreter e serve também para os cristãos. Tem crente, meu amado, que, meu Deus do céu, vira do avesso, né? Então, só Jesus na causa. Por quê? A igreja como organização é imperfeita. Mas como organismo, ela é perfeita. Isso aqui é profético. Porque ele já está profetizando que a igreja como organismo é aquela que vai ser arrebatada. É aquela que vai ter o corpo transformado. É aquela que vai ter o corpo incorruptível. Tá bom? Mas quem é essa igreja? É aquela que decidiu ser fiel aqui na terra. Tá bom? O que mais ele vai dizer? A perfeição da igreja como organismo não significa que ela já alcançou a maturidade, mas que está a caminho, tá bom? Então, o que ele está dizendo? Nós, igreja como organismo, a gente não é perfeito, mas a gente se esforça, a gente tenta todo dia ser um cristão melhor para Jesus. Por quê? Porque nós queremos fazer parte não só da igreja como organização, mas nós queremos fazer parte da igreja como organismo, porque é essa igreja que vai morar no céu, meu irmão. É esta igreja. E isso aqui eu ensino na minha igreja, meu irmão. Eu prego muito sobre isso.
Não adianta tu conhecer o teu pastor na terra se tu não conhecer o pastor Jesus, cara. Não vai adiantar nada. Tu pode dar dízimo, tu pode dar oferta, tu pode abraçar ele, tu pode ir na casa dele, ele pode ser teu amigo, mas naquele grande dia tu pode ficar. Tu vai conhecer o pastor da igreja, mas tu não vai conhecer o pastor do céu. Vai adiantar alguma coisa? Não. Mas como eu falei, uma coisa ajuda a outra. Eu não sei vocês, mas a igreja como organização, eu não seria nada sem a igreja como organização. Dou um exemplo para vocês. Por exemplo, as minhas principais experiências espirituais foi sozinho. Só que em comunhão, eu nunca senti tanto a presença de Deus. Eu me alegro, eu me divirto, né? Eu me sinto em união, né? Eu sinto a necessidade de ajudar meu próximo. O que é isso? É a igreja como organização. Então, a igreja como organização, ela vai nos ajudar a ser uma igreja como organismo. É por isso que ele vai dizer que é um andame. O que é um andame? Uma escada. Ela vai te ajudar a se tornar uma igreja como organismo. Claro, se essa igreja for uma igreja bíblica, né? Por exemplo, se tu fui lá para uma igreja, para uma seita. Pelo amor de Deus, não é nem igreja, é seita. Tá entendendo? Foi para um lugar que não vai te ajudar a ser igreja como organização. Muito pelo contrário, vai te levar para o inferno. Porque aquela igreja tem uma doutrina antibíblica, né? Então tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu costumo dizer, vá para uma igreja onde ela pregue a palavra de Deus, tá bom? Onde tem a palavra de Deus, meu irmão. Tá ok? Porque é essa igreja que vai nos levar para o céu, tá bom? Bora ler aqui essa última parte. E ele mesmo concedeu um para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista e outros para os pastores e mestres, como vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade de fé e do plano do conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado e para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela amartimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguimos a verdade em amor e crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, tá bom? Então ele começa falando do quê? Dos dons ministeriais, tá bom? O que é dom ministerial? São chamam de dom de serviço, né? São o que? Lideranças que foram chamadas para o quê? Para a edificação da igreja, dos santos, para aperfeiçoamento. Tá bom? Então, os dons ministeriais, é por isso que eu digo, muito dado é muito cobrado. Tem gente que fala, eu quero ser mestre. Está preparado, meu irmão, para te ensinar em tempo e fora de tempo? Porque muito dado, muito vai ser cobrado. Tem gente que fala assim, não, vou virar pastor, vou ficar só no altar. Vai nessa. Muito dado, muito cobrado. Por quê? Porque quando tu recebe um dom, tu tem que exercer esse dom. Tu tem que exercer esse chamado, tá bom? Hoje em dia eu fico assim abismado que pessoas querem o cargo, mas só querem por causa do título. Não querem exercer, meu amado, né? Não querem exercer o seu chamado, não. Se Deus te deu um dom, te capacitou, te entregou um chamado, tu tem que exercer esse chamado. Por quê? Porque ele serve para a edificação, construção da igreja. Porque, meu amado, esses dons servem para isso. Imagine como é que a igreja ia crescer sem os pastores, sem os evangelistas para ir atrás das almas, sem os missionários, né? Os apóstolos hoje, que são, a gente chama dos fundadores da igreja. Então, tudo tem um propósito, todos têm um chamado. E eles fazem parte do que? Da edificação do corpo. Mas lá na frente ele vai dizer, o qual Cristo é o Cristo é o cabeça. Aleluia. Então ele separa várias partes, é como se Deus fizesse isso aqui, ó.
Pastor Quadrangular, Pastor Batista, Pastor Universal, Pastor Deus e Amor, Pastor das Igrejas Independentes, todos são os meus pastores. E todos eles trabalham para mim, para a edificação da minha igreja, que não tem placa, que não tem estatuto, né, que não tem local definido. Essa é a igreja como organismo. Tá bom? Então Cristo ele é o cabeça. Meu amado, esse texto aqui pode-se dizer que é o texto-chave, tá bom? Olha aqui para a página 6. Deixa eu ver como é que é. Vamos lá. Ponto 2, página 6. A igreja local e sua organização. Então, que ele vai falar do que agora? Da igreja como organização. O nosso assunto é a estrutura da igreja e abrange estruturas do governo e ministério de liderança. Tipos de liderança da igreja. Ele vai falar das lideranças agora das igrejas como organização. A questão está ligada aos dons que Cristo deu à igreja. Conforme mencionado em Efésios 4:11, tá bom? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Segundo este versículo, são 5 os ministérios que Cristo deu à igreja. Tá bom? Vou falar o primeiro e todo mundo repete. Qual é o primeiro? Apostólico. Segundo. Evangelístico. Terceiro. Segundo, profético. E o quarto, pastor. Ele botou aqui em ordem diferente, né? Devemos ter sempre em mente que quando Jesus concedeu alguns para serem apóstolos, ele estava distribuindo ministérios, não cargos, tá bom? Então, quando Deus ele entrega esse dom, ele não está dando cargo, gente, ele está dando ministério. É por isso que Efésios 4:11, tá bom? Efésios 4:11, se um dia alguém perguntar para ti assim, ó, quais são os dons ministeriais? Tá aqui, ó, tá bom? Efésios 4:11, são dons de ministério, tá bom? Quantos são? 5, tá bom? 5 dons ministeriais. Isso aqui é diferente de dom espiritual. Dom ministerial, tá bom? Que são esses aqui: apóstolo, o evangelista, né? O pastor, o mestre, tá ok? Então esses são os dons ministeriais, tá ok? Você pode botar aqui no lugar do 1, que é o 11, tá bom? Efésios 4:11. Ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 dons ministeriais, tá bom? Para que serve? Para a edificação da igreja, para trabalhar no ministério, tá bom? Pedro me dá exemplos aí de apóstolos. Os próprios apóstolos, né? São aqueles que fundaram as igrejas. Por isso que tem gente que se intitula apóstolo, porque ele funda uma igreja, tá bom? Só que como ele fala aqui, quando ele fala em apóstolo, ele não está falando de cargo, ele está falando de ministério. Dá um exemplo. Ele é um pastor com ministério apostólico. Por quê? Ele é um pastor que Deus deu para ele um ministério, uma igreja, um ministério próprio, tá bom? Aí eles não entendem isso, eles querem ir lá e botar na cabeça deles, me chamam de apóstolo, né? A gente acha até grato, tem um pastor que até brinca, fala assim, se tu é apóstolo, me mostra teu livro na Bíblia. As pessoas se intitulam hoje, né? Porque elas não entendem, não param para sentar, para aprender, tá bom? Então, é complicado, é meio complicado de até falar com eles, porque eles querem ter o maior problema para mim é o quê? É que eles não querem porque eles exercem o chamado, eles querem por causa do nome, entendeu? Eles querem o nome. Tu dá de ver que eles têm prazer em botar o nome dele, né? Eu sou apóstolo, né? Ele abre a boca para falar. Então, como diz aí, eles, como Jesus falou, eles já receberam o que eles vieram buscar. Então, evangelista, ó, Timóteo foi um evangelista, tá bom? Paulo vai dizer: Timóteo, não deixe de fazer a obra de um evangelista. Mestres são aqueles que ensinam os profetas, Eu costumo dizer que esse profeta aqui, tá bom? O profeta do Novo Testamento, eu chamo de profeta dos profetas, tá bom?
Eu gosto de chamar de profeta dos profetas. Por quê? Os profetas do Antigo Testamento eles são conhecidos como profeta da lei, né? Que o último foi João Batista. O que é um profeta da lei? Quando ele abria a boca, era a lei. Entendeu? Quando ele abriu a boca, Deus assinava embaixo. Virava a lei. Hoje em dia, os profetas são profetas dos profetas. Por quê? Porque eu não posso profetizar algo que está fora da Bíblia. Entendeu? É por isso que eu falo que nós somos profeta dos profetas. Porque eu só posso profetizar o que tem dentro da Bíblia. Eu não posso chegar para um casamento e dizer: Deus vai destruir teu casamento para te dar um outro homem, para ti ele vai te dar uma outra mulher. Isso é totalmente antibíblico. Entendeu como funciona? Então eu só posso profetizar o que tem dentro da Bíblia. O que tem dentro da Bíblia. Então por isso que eu chamo de profeta dos profetas. Ficou em aberto, né? Para você prosseguir. Não. Os profetas de hoje erram. Os profetas de hoje se enganam. Os profetas de hoje, às vezes, nem é profeta, é demônio falando. E às vezes é a carne dele, às vezes ele só quer se amostrar. Não é verdade? Então, já pensou se tudo que esses camaradas falassem aí que fosse pegar? Pelo amor de Deus. É por isso que a Bíblia diz o quê? Examinai tudo e reter o que é bom. Paulo vai dizer aos Tessalônicos. O capítulo 5. Examinai tudo e reter o que é bom. Depois ele vai dizer o quê? Julgai as profecias, não os profetas. Alguém falou alguma coisa para ti? Falou isso, tá? Vou ver se primeiro se é bíblico. Eu sempre gosto de contar a história do camarada que chegou numa vigília com um irmão, amigo meu. Levanta a mão, profeta. Deus está te dando 10 dons espirituais. Mas a Bíblia só tem 9. A Bíblia só tem 9 dons espirituais. De onde ele tirou esse 10? Está entendendo? Então eu não posso profetizar o que está fora da palavra de Deus, né? Já aprendemos isso em bibliologia, do canon fechado. Ninguém pode acrescentar e nem tirar. Então tudo que a gente profetizar tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Paulo ele foi considerado também um profeta. Mas quando ele está em Bereia, Atos 17, Paulo está pregando em Bereia. E os bereanos estão com a Bíblia aberta, vendo se Paulo não está fugindo da palavra de Deus. Está entendendo? Isso é muito forte, meu irmão. É muito forte. Então até Paulo foi testado como profeta. Analisavam, as pessoas lá em Bereia analisavam se o que saía da boca dele estava dentro da palavra de Deus. Tá bom? Então é isso que a gente tem que fazer, não julgar o irmão. Hoje a gente faz o inverso, né? Tu recebe a profecia, depois tu pega uma pedra e joga na cabeça do profeta, não está nem aí para ele. Hoje a gente julga logo o irmão, acho que esse irmão é só carne, só Jesus na causa. Jesus não mandou a gente fazer isso. Ele mandou a gente examinar a profecia. Por quê? Porque o homem pode errar. Quem já foi usado em revelação sabe que é um dom finíssimo, cara. É um dom muito fino. É um dom finíssimo mesmo. Quem já foi usado em revelação, usado em profecias, tá bom? É um dom fino, finíssimo mesmo. Mas eu sempre costumo dizer, vai testificar. Porque o Espírito, ele testifica. Eu sempre costumo dizer, Pedro, como eu sei que o Espírito Santo falou comigo, ele vai testificar com o teu Espírito. Não vai ser com a tua carne, não. Vai ser com o teu Espírito. Porque a gente sabe, meu amado, quando o camarada amaciou a tua carne, mas lá no fundo tu sabe que teu Espírito está dizendo não. Então o que tu vai fazer? Tu sabe, meu amado, que o Espírito Santo está dizendo não. Mas às vezes o profeta, por exemplo, essas igrejas, tem igreja que só profetiza chave de bem me dá. Eu não vou muito longe esse camarada agora aí que está sendo denunciado, o jovem adolescente. Era uma profetada doida dentro da casa dele lá. Por que não teve um profeta verdadeiro para profetizar, mandar ele consertar a casa dele? Como é que eu vou profetizar para alguém, meu amado, que vivia do jeito que ele vivia, usava o que ele usava, tinha um relacionamento que ele tinha, e profetizar só bênção para um camarada desse? Que Deus é esse? Um Deus que não prega arrependimento? Que tipo de profeta tu acha que é na casa dele? Tu acha que era profeta que profetizava o que estava na Bíblia? Não. Eram profetas que nem profetas de Acabe, né? Procura um profeta que fala o que é bom aos meus ouvidos. Aí quando chega ele vai dizer, isso daí só me perturba. Chamava Elias de perturbador de Israel.
Mas ele não é porque ele perturbava, porque da boca dele saía a palavra verdadeira. Mesma coisa aconteceu com Micaías. Bora consultar alguém para ir para a guerra. Haja chegar profeta. Pode ir que Deus é com vocês. Pode ir que Deus é com vocês. Micaías chegou. Se for, vai morrer. Não falei? Isso daí só fala o que é mal para nós. Foi e morreu. Por quê? Porque o profeta ele tem que falar o que Deus manda. E o que Deus manda naquele tempo era o que Deus falava diretamente com eles e virava lei. Hoje eu só posso falar o que está dentro da palavra de Deus. Tá bom? Então esses dons aqui, quem é que dá? O Espírito Santo. Quem é que separa? O Espírito Santo. Ele separa os mestres, ele separa os profetas, ele separa os evangelistas, ele separa os pastores. Tá bom? Para quê? Para o serviço dele. Tá bom? Para a edificação do corpo. O que é o corpo? A igreja, os membros. É por isso que Paulo vai dizer assim, como pregarão se não há quem envie, né? E como enviarão se não há, ele vai dizendo um bocado de adjetivos, é verdade. Muitas das vezes a igreja está parada porque muitas das vezes o pastor não está enviando. E às vezes o pastor envia o missionário, mas o missionário vai, mas não quer ir. Aí os que vão, quando chegam lá, não querem pregar. Aí complica, meu irmão. Entendeu? Então, resumindo, se Deus te deu um dom ministerial, cumpre o teu chamado. Cumpre, porque muito dado, muito vai ser cobrado. Muito vai ser cobrado, pode ter certeza disso, tá bom? Ordenanças da igreja. Olha aí as ordenanças da igreja. A igreja tem algumas ordens. Ordenanças da igreja. Bora lá para as ordenanças da igreja. Deixa eu ver que elas são, para a gente não demorar. Dá para a gente falar das ordenanças. Vamos lá. A doutrina das ordenanças da igreja é muito diferente da doutrina dos sacramentos da igreja católica romana, tá bom? Então ele já vai trazendo aqui que as ordenanças da igreja é muito diferente com aquela que a católica ensina, tá bom? Na maioria das vezes. O sacramento é um ato externo que confere a graça ou bênção interna. Na teologia evangélica, a graça ou bênção interna manifesta-se em um ato externo. Então, na teologia católica, Deus opera de fora para dentro, enquanto na evangélica, Deus opera de dentro para fora, tá bom? Então, a primeira diferença é essa. Para a gente, para nós cristãos, Deus opera de dentro para fora. Na igreja católica, Deus opera de fora para dentro. Onde é que está a nossa base? Atos 2, tá bom? Onde foi que o Espírito Santo desceu primeiro? Dentro da congregação. Eis que estavam todos reunidos, de repente veio um som como um vento impetuoso, começaram a falar em novas línguas. Depois o que aconteceu? Todo mundo foi para o lado de fora. Pedro saiu para o lado de fora, recebeu do lado de dentro e foi para o lado de... O que ele fez? Ficou virando mortal? Falou em língua repartida como de fogo, mas depois começou a falar o idioma de cada um pregando a palavra. Resultado, ganhou 3.000 almas. Ali nasceu a igreja. Então é por isso que a igreja, nós somos cheios do lado de fora. Deus trabalha na nossa vida do lado de fora, do lado de dentro, para a gente sair para o lado de fora, tá bom? Então nós cristãos, nós cremos nisso, a maioria dos evangelhos, tá bom? Que Deus opera de dentro para fora. A igreja católica tem 7 sacramentos, a igreja evangélica 2 ordenanças. Olha o sacramento da igreja católica: batismo, confissão, penitência, eucaristia, crisma, casamento, ordenação, unção dos enfermos, tá bom? As ordenanças que a igreja evangélica tem, batismo e ceia do Senhor, tá bom? Batismo e ceia do Senhor, tá bom? Então a gente pode dar alguns sacramentos. O que é sacramento? Como ordens. Quem faz parte lá tem que ter, né? Tem que ser batizado, tem que se confessar. Não passa. Se tu não se confessar no padre, tu nem faz a comunhão lá, né? Então tem que se confessar, né? Tem que fazer esses procedimentos aqui tudinho. Quem está lá, isso aqui é uma coisa até boa, né? Existir o casamento, mas eu acho errado botar como um sacramento, sendo que nem um papa segue. Isso aqui eu até debato com alguns católicos, né? Então eu vou chegar para o Papa e vou dizer: nem tu obedece, como eu vou obedecer? Padre não casa, não tem nem mulher, como é que ele vai obedecer o casamento?
e unção dos enfermos, tá bom? E nós temos duas ordenanças, tá bom? A igreja tem duas ordenanças. Primeiro, batismo, tá bom? E quem, Atos 16, né? Atos 16, 15, né? E quem crê e for batizado será salvo. O batismo ele não salva, né? Ele não salva, mas ele acompanha a salvar. Por quê? Porque automaticamente quem crê se batiza. Ah, eu só creio, eu não quis batizar, então tu não crê. Porque a palavra crer no original é obedecer e confiar. Se tu crê e tu diz que tu não batismo, então tu não crê, porque tu não obedeceu. Entendeu? Então uma coisa leva a outra. Tá bom? Quem crê e for bater, quem crê, quem confia, quem acredita, quem obedece, se batiza. Tá bom? O que é batismo? Morrer para o mundo e nascer para Cristo, né? Sepultar o pecado, né? E nascer com Cristo, tá bom? Que é apontado também para Jesus Cristo, tá bom? Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos com Ele, tá bom? Segunda ordenância, ceia do Senhor, tá bom? Santa ceia, perdão. Eu sempre corrijo as pessoas que falam, não, vou para ceia. Não, ceia tu faz na tua casa e tu me chama para comer contigo, tá bom? Na igreja é santa ceia. Por que santo? Porque a gente faz memorial de algo que é santo, de algo que não tinha, de alguém que não teve pecado, de alguém que foi o Cordeiro Imaculado, de alguém que veio ao mundo, morreu, ressuscitou e não pecou, que foi santo em toda a sua maneira de viver. Quem foi? Jesus, meu irmão. Então é por isso que o nome é Santa Ceia, tá bom? Então essas são as duas. Quando alguém perguntar para você qual é as duas ordenanças da igreja, batismo e Santa Ceia. Batismo e Santa Ceia. Batismo e Santa Ceia. Batismo. Os maiores erros associados à prática dessa ordenança. Aí vai falar aqui alguns erros da prática do batismo, tá bom? O batismo de João associava o batismo com arrependimento e a remissão de pecados. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1:4. Qual é a função do batismo? Arrependimento de pecado. Tá bom, meu irmão? Quem quer ser uma nova criatura se batiza. Associada à descida do Espírito Santo sobre Jesus a seu batismo nas águas. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito Santo, descendo como pomba e vindo sobre ele. Em Marcos 16:16, o batismo é intimamente ligado à salvação. Ele é ligado, ele não salva, mas ele acompanha. Quem crê e for batizado será salvo. Seu significado é um sinal de arrependimento. Gente, quem se batiza, ele está se arrependendo, tá bom? Ele está dizendo, eu quero ter mudança de vida, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. Modo do batismo. Existem igrejas que praticam o batismo por aspersão, efusão e imersão. Mas a palavra grega baptis, né, significa mergulhar ou imergir, tá bom? Então tem igreja, por exemplo, tem igreja que só joga uma concha de água na tua cabeça, tá bom? Tem outras que passam um pano molhado, tio. Tá bom? Sendo que a palavra grega no original é mergulhar, imergir, tá bom? Então, batismo bíblico, na tradução original é mergulhar por completo, tá bom? Mergulhar por completo. O candidato ao batismo, todos os candidatos precisam crer para se batizar. E respondeu-lhe Pedro, arrependeu-vos e cada um de vós seja batizado. Atos 2:38, aqui é Pedro depois do Pentecostes, do lado de fora, ganhando alma já, tá bom? Então ele pregou o que? O que Jesus mandou, arrependeu-vos e cada um de vós sejam batizados, tá bom? Deixa eu ver se ele vai falar aqui sobre se ele não está falando no final, o ministério do batismo. O batismo ser ministrado apenas pelo pastor da igreja não é uma prática bíblica, e sim um costume cristão. Gente, batismo só com pastor é um costume cristão. Biblicamente, qualquer cristão pode batizar. Sabia disso? Dá um exemplo. Vamos supor que tu está lá no interior do Poparenté, não tem ninguém perto. Tu prega para alguém lá, o Espírito Santo te usa e ele fala, então eu quero ser batizado. Aí tu vai ligar aqui, pastor Hélio, vem agora aqui no interior da Bahia, batizar o irmão. Não, meu irmão.
procure um lugar e batize eles. Seja batizado agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para arrependimento de pecados. Tá bom? Não seja um cristão religioso. Seja um cristão que segue a palavra de Deus. Tá bom? Felipe batizou. Felipe era diácono. Felipe foi um diácono. Depois ele é chamado até de evangelista. Mas ele batizou, meu amado. Eu já fui fazer missões em lugares que a pessoa queria se batizar, meu amado. Tem um rio, aquele rio que fica assim, que vai até beber água. É aqui mesmo, vem batizado. Arrependimento de pecado. Mergulhou, foi batizado, pronto. Tá bom? Procure uma igreja, obedeça seu pastor, siga a palavra de Deus. Não perca tempo, meu amado. Tá bom? Não perde tempo, não. Meu pastor cansou de batizar a gente, cansou. Às vezes a gente está fazendo batismo, ele gostava de fazer batismo com passeio, pastor Pedro, meu pastor. Ou seja, ele fazia o batismo e levava um bocado de gente para tomar banho junto. Nisso ia um bocado de ímpio. Antes do batismo, olha ele pregando. E se tem alguém que quer ser batizado agora, dê um passo. Meu amado, ele cansou de batizar. Pastor, eu ouvi a sua pregação, eu quero batizar agora. Você vai ser batizado agora. E aí o camarada já ficou, até hoje está na igreja. Glória a Deus. Então não perde tempo, meu amado. Não tem esse negócio, não passei pelo estudo, meu amado, senta aí que eu vou pregar. Tu crê que tu vai ser uma nova criatura? Tu crê que tu vai te arrepender dos teus pecados? Creio. Batiza, meu amado, prega para ele. Se ele crê, batiza ele. Tá bom? Se tu tá na tua igreja, aí deixa pro teu sacerdote. Tá bom? Dá honra para quem tem honra. Também tu não vai chegar lá, eu aprendi que qualquer um pode batizar. Fica no seu canto que hoje que eu vou fazer batismo. Não, mas obedeça a seu pastor. Eu estou falando que é um costume cristão, tá bom? Por exemplo, tem igreja por aí que os pastores colocam os seus membros até para batizar uns aos outros. Colocam os seus obreiros para batizar. Geralmente nós que somos ministério pequeno, a gente coloca os pastores mesmo que batizam, né? Tem igreja por aí que bota os evangelistas, que ganha as almas, não, quem vai batizar foi quem ganhou a tua alma, o evangelista. Mas cada cristão tem a sua maneira diferente de trabalhar. O que você precisa entender? Independente de quem for batizar, o importante é a pessoa ser batizada. Tá bom? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e que ela entenda que ali representa um arrependimento de pecado, que ela quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É a mensagem principal do batismo. Tá bom, gente? Se ela entender isso, meu amado, pode batizar sem medo. Tá bom? Mas quando nós fazemos parte de uma congregação, a gente vai lá, a gente dá o estudo, a pessoa passa pelo processo tudinho, porque é melhor, tá bom? Eu estou falando assim de situações extremas, tá bom? Você pode deixar Deus de usar, tá bom? Não tenha medo, vai lá e deixa Deus de usar em nome de Jesus. E pastor, isso vale também para a salvação de uma alma? Com certeza. Com certeza. O camarada pegou um tiro lá. Jesus, irmão, fica aí, não morre, que eu vou trazer um pastor para orar por ti. Meu amado, não tem dessa, meu amado. Independente dos ministérios. Com certeza, meu amado, independente do que seja. O camarada pode ser até pai de santo, meu amado, macumbeiro. Ele pode estar cheio de tatuagem do Zé Pilinta da Pombagira. Fala, irmão, quem conseguiu vai levar a tua alma agora para o inferno. Tu quer te arrepender dos teus pecados agora e aceitar Jesus como único suficiente salvador da tua vida? É agora. Claro, ele está ali agonizando no último respiro. Aí não consegue falar. Se tu quer, aperta a minha mão, ou pisca, ou faz o sinal, qualquer tipo de sinal ali. Ele apertou a tua mão, é porque ele quer. Senhor, recebe essa alma agora. Tira a dona Marçal do inferno e eu creio que ele vai ser salvo. Morrendo na UTI, por exemplo. Com certeza. Aí entra os capelão, né, que estão fazendo agora, nos presídios também. Gente, a gente não tem que perder tempo, né? A gente não tem que perder tempo, não. Então, o meu pastor cansou de salvar a gente assim. O pastor cansou de pegar ladrão, assim, ladrão, o pessoal está espancando. Meu pastor coisar todo mundo, pegar o cara e botar no carro, pegar na moto e levar o cara morrendo e ganhar a alma do cara. E o cara chegou lá já até morto. Mas o cara foi querer ser salvo, entendeu? Querer ser salvo. Então, eu mesmo, meu irmão, lá onde eu morei era uma área vermelha terrível. Cansei de gente entrar na minha igreja, eu limpando a igreja, novinho, 17 anos, eu vejo gente entrar na igreja baleada na igreja. Que foi, irmão? Peguei tiro, os caras estão atrás de mim, não sei o quê. Eu falei, e às vezes era a polícia. Eu falava, olha, eu não posso fazer nada, porque toda autoridade é constituída por
por Deus. Eu não posso peitar um policial, porque ele é uma autoridade constituída na terra, e se Deus constituiu ele, é porque ele tem autoridade. O que eu posso fazer? Eu posso falar para ele cumprir a lei, e a lei não manda ele matar ninguém. A lei só manda ele matar em legítima defesa. Então, uma vez entrou um jovem lá baleado, os caras estão atrás de mim, arrotando, se me pegarem, vão me matar. Eu falei, tu quer aceitar Jesus agora? Meu amado, essas horas é a hora que tu tem que pregar num descascado. Eu falei, o diabo pode te levar a tua alma hoje. Se eu fosse tu, aceitava Jesus agora. O camarada dobra o joelho na hora, meu amado. Eu falo logo a real. Tu pode ter certeza que eu não ia deixar. Porque aí a gente tem autoridade. Agora, polícia, eu não posso, meu irmão. O que eu ia poder fazer? Olha, você não pode tocar na alma dele, você não prestar conta com Deus, porque ele está se entregando aqui sem reação. Então você não tem autoridade para matar ele. Se você tirar a alma dele, você não prestar conta com Deus. É o que eu posso fazer com polícia. Está entendendo? Agora, bandido não. Bandido você tem autoridade de repreender todo e qualquer mal. Então, meu amado, são situações extremas. Aí você tem que ter o quê? Sabedoria do Espírito Santo. Eu entendo aquela passagem, antes de você ir para a igreja, seja a igreja. Seja a igreja. Quando ele fala isso, ele está falando da igreja como organismo, tá bom? Então, batismo. Qualquer pessoa pode batizar, tá bom? Sendo que nós, na organização, a gente costuma dar honra para os pastores e para os evangelistas, tá bom? Por exemplo, na minha igreja, quem batiza é o meu pastor, tá bom? Mas a gente tem uma igreja lá no Ipuí, que quem toma conta é o presbítero Ailton. Então as ovelhas de lá, o pastor bota o presbítero para batizar eles, tá bom? Até uma forma de dar honra para o pastor local, tá ok? E você pode também fazer isso, tá bom? Página 7. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Essa é a ordenança. Ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele fala isso só para o pastor? Não. É só para o diácono? Não. Ele está falando para todo aquele que se tornar discípulo dele. Ide por todo mundo, né? E fazei discípulos, ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações. O que ele está dizendo? Aonde você estiver, faça um discípulo. O que é um discípulo? É aquele que senta para estudar, é aquele que ensina, é aquele que capacita, é aquele que instrui. Então a gente tem que ser o que? Fazer discípulos, fazer pessoas como você para continuar a obra, entendeu? Por exemplo, é uma das coisas que eu mais, anseio em fazer, é discípulos, e é difícil. Por quê? Porque nem todo mundo quer se tornar um discípulo. Nem todo mundo quer. Tá entendendo? Eu brinco, tem uns jovens que eu ensinei, que eu capacitei, mas o camarada parece que não vai, meu amado. Não vai. Porque galera não tem que querer, meu. Tem que querer. Às vezes só quer o lado bom, não quer o lado ruim. Porque o chamado também tem dores, né? Tem sofrimentos. Não é fácil. Mas Deus chamou. E eu conheço pessoas que têm um dom, têm um chamado, mas parece que não vai, meu amado. Mas a gente desiste? Não, eu continuo. Ide por todo mundo e fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, eu não sei batizar, está aqui, ó. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Um dia que Deus te pegar por aí, tu já sabe o que tu vai fazer. Os maiores erros associados à prática do batismo. Olha alguns erros aí, ó. Tratar como sacramento. Um dos erros comuns tem sido atribuir a graça ou bênção de Deus a um ato do batismo, tá bom? Ou seja, atribuir o batismo como uma bênção. Essa não é a ideia do batismo. A ideia do batismo é arrependimento, tá bom? Tem gente que é batizada porque, fui batizado porque, o pastor falou que eu ia ter uma vida abençoada, que eu ia ter carro, ia ter moto, ia ficar rico. Olha a ideia do camarada. Meu amado, o batismo não tem essa associação. Não tem essa associação. A batismo, tá bom? O contexto dele é arrependimento. A gente acha graça, mas infelizmente tem igreja que faz isso, meu irmão. Aí o camarada se batisma, mas não sabe nem porquê. É complicado. Restringir ou postergar o batismo.
Na Bíblia, as pessoas eram batizadas imediatamente à conversão. Olha, Felipe. Ó. Felipe batizou até Simão, o feiticeiro, porque este pediu. Tá vendo? O feiticeiro pediu para ser batizado. Felipe não perguntou da vez. Vai ser batizado. Então, gente, não perde tempo. Tá bom? Ah, Peri, a pessoa, né, você pode perguntar, a pessoa não é casada, a pessoa tem uma vida de prostituição, a pessoa está mentindo, a pessoa é um traficante, a pessoa é um feiticeiro, como está aqui na história de Felipe. Meu amado, você só tem que pegar assim, ó. Batismo significa arrependimento de pecado e você quer se tornar uma nova criatura. Você quer? Não pergunte como o camarada está, meu amado. Batiza ele. Que ele só precisa ser batizado entendendo que ele precisa se arrepender. Pronto. Tá bom? Essa é a ideia do batismo. Até que ele não mergulhe, né? Isso. Porque aí, meu amado, é só dele pedir, de ele querer, meu amado. Então você vai lá e deixa Deus te usar. Tá bom? É o Espírito Santo, tá bom? Por exemplo, a Bíblia, o batismo da Bíblia é um mergulho, tá bom? É um mergulho. Sendo que existem situações que não vai dar para mergulhar. Então o que você faz? Você vai fazer um ato simbólico, tá bom? Aí você pode usar a expressão. Você pode botar um pouquinho de água na cabeça do cara. Pedro, me dá um exemplo. Eu já conheci pessoas que estavam em estado vegetativo no leito. Não dá para mergulhar. Para mergulhar, o cara não precisa acabar de matar ele. E a gente sabe que dali é só Jesus. E infelizmente a pessoa morreu, faleceu. Mas aí o pastor foi lá, passou a água dele como um ato simbólico, porque ele falou que ele queria ser batizado. Então Deus sabe de todas as coisas. Agora uma coisa é tu estar em estado perfeito, dá para te levar a pessoa para batizar e as igrejas fazer como algumas igrejas fazem, tá bom? Aí não, irmão. Aí tu está ferindo a Bíblia, é como se tu estivesse fechando os olhos para algo que Deus mandou mergulhar, tá bom? Mas existem essas exceções aí, tá bom? Então a gente não pode restringir. Gente, um dos maiores pecados que existe é tu apontar o dedo para alguém e dizer não seja batizado. Tu não pode ser batizado. Meu amado, não faça isso com ninguém. A mesma coisa na Santa Ceia. A Santa Ceia diz: examinai o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Pastor nenhum tem poder para apontar o dedo para o irmão e dizer que ele não pode cear. A examinação ela é individual. Quando eu estou servindo a ceia, eu faço questão de ir todo mundo. Com certeza. Todo mundo. Tem gente que é acostumado a não cear. Por exemplo, tem gente que não é casado e não quer cear. Mas todas as vezes eu vou lá, porque ela tem que ser apresentada a todos. Porque ela é individual, ela é individual. A mesma coisa é o batismo, a mesma coisa é a Santa Ceia. Ah, eu quero me batizar. Não, meu irmão, tem muito pecador para ser batizado. Não faça isso. Não faça. Pastor, mas detalhe, se tipo, eu sou junta com uma pessoa e tal, eu fui batizada. Sim. Certo, que eu não aprendi assim, agora eu estou vendo isso aqui. Tá, aí você vai lá e toma ceia. Sem, assim, para você tá tudo bem, você tomou a ceia. Sim. E tá tudo bem? Aí vai da examinação de cada um, entendeu? Porque a ceia, ela é o quê? Quando a gente fala, por exemplo, a Igreja Católica, ela serve ceia para todo mundo, entendeu? Por que ela faz isso? Eu entendo o lado dela. Porque a ceia, gente, tu tem que entender que a ceia, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma ceia representada no céu. A primeira coisa que a igreja vai fazer, quando ela partir com Cristo, né? Isso está lá em Apocalipse 19, a gente vai ceiar com Cristo. Não é? A gente não vai ceiar com Cristo? Sim. Então a nossa ceia na terra representa a ceia no céu, que a gente chama de bodas do Cordeiro. Aí eu te pergunto, tu acha que alguém vai para as bodas do Cordeiro estando amigado? O que vocês acham? Tu acha que alguém vai para as bodas do Cordeiro estando na prostituição? A própria Bíblia escrita, os sodomitas, e os feiticeiros, os mentirosos, os ladrões, né, os fornicadores, não herdarão o reino de Deus. Então, a Bíblia me afirma que eles não estarão ceando no céu. Então, por que estarão ceando na terra? Só que aí tem a vírgula. Eu acho que a pessoa tem que o quê? Ela não tomar. Ela não, se a pessoa perguntar, eu aconselho a não tomar, porque ela tem que sentir a dor. Você já ficou sem cear? Dói, meu amado.
Eu já. Dói. Dói ou não negócio dói? doído. Então essa dor eu falo que é uma dor gostosa, porque é uma dor de Cristo dizendo melhora para mim. Entendeu? Por quê? Porque é melhor doer aqui do que tu ficar fora lá. Sem tomar na ceia. Dói porque você lembra que você não é casado ou Sim. você está fornicando. Eu passei por isso, Ou né? tarará. Com certeza. Uma Entendeu? pergunta. Eu sou batizado há muitos anos, né? Sim. Batizei tinha 14 anos. Só que tempo eu saí da igreja, passei muito tempo fora da igreja. Sim. Aí depois voltei de novo. Mas eu nunca ceiei. Toda vez que teve a ceia assim, eu nunca me senti seguro para ceiar. Apto a ceiar, né? Apto a ceiar, né? Por algum motivo. Sim. Eu me fazia uma autoavaliação e achava que eu não estava seguro para ceiar. Sim. Isso aí é um erro meu, eu tenho que ceiar. É aquilo que eu costumo dizer. Perdoar pecado, Deus perdoa dois. Deus não perdoa um na Bíblia. Qual é o pecado que ele não perdoa? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos eles perdoam. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de quem não é casado e tá tendo relação sexual, porque a gente é homem e mulher. Um homem deitando com uma mulher e não tem relação, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Com certeza. Meu pastor até brinca, né? Outro é a boneca virada ou é outra coisa. De camarão, tô deitando com ela, não tô tendo nada. Pelo amor de Deus, meu amado. Tá bom? Vai criar asa na tua costa, não vai. Tá bom? Tu sabe que depois dali tu vai continuar tendo relação. Entendeu? E aí que entra o pecado que da iniquidade. A gente sabe que a gente está pecando, a gente sabe que a gente está errando, a gente sabe que amanhã a gente vai continuar pecando, porque aquela brecha ainda não foi consertada. Tá bom? Então o que o senhor tem que se examinar? O pecado que o senhor comete é um pecado de iniquidade? Pedro, é um pecado que eu, toda hora eu estou fazendo, toda hora eu estou fazendo, toda hora eu faço mesmo porque eu gosto. Entendeu? Essa é a diferença. Mas existe aquele pecado que tu tá vivendo, tu é um cristão, tu é um servo do Senhor, tá entendendo? Tu quer mudança, tu quer transformação. Quando tu peca, tu chora, tu fala que tu não quer mais fazer, né? Ah, fui ali, dei uma topada, saiu um palavrão sem querer, tá entendendo? Ah, discuti com meu irmão, discuti com a minha mãe, discuti com meu sobrinho, me estressei no trabalho com alguém, me irritei. Mas são coisas distintas da tua vida, entendeu? Que Cristo vai te perdoar quando tu dobrar o joelho. Ah, eu estou obrigado com o meu pastor, vai lá, pede perdão para ele, meu irmão. Meu pastor me perdoe, tem igreja que tem esse costume, né? Peça perdão uns para os outros se alguém se machucou, tá entendendo? Ah, eu estou sem falar com o meu primo lá da Bahia. Primo, eu estou ligando aqui para dizer que eu errei contigo, me perdoa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu errei, tá bom? Libera o perdão e vai e ceia, tá bom? Agora, outra coisa é você estar no pecado da iniquidade, que é aquele pecado que a gente está errando e a gente sabe que a gente está continuando errando, entendeu? Tipo assim, que tu sabe que tu vai continuar fazendo e que tu tá, eu costumo dizer que tu tá naquela lama, tu tá naquela lama e tu sabe que tu não vai sair agora, pelas situações da tua vida, tá bom? Mas agora eu vim de uma igreja que não se batiza pessoas juntas, Sim. não se batiza pessoas que não têm aquele compromisso visual, né? Porque dentro de você é só você e Deus que sabe. Sim. E assim, não, além de não batizar, então se ele não é batizado, ele automaticamente não toma ceia. Automaticamente não Então toma assim, ceia. por isso que eu quero tirar essas dúvidas, né? Porque existe Aí pra mim a igreja é, entendeu? Qual é o meu papel? Ensiná-los. Mas eu não posso proibir ninguém. Entendeu? Não, lá não faz é batizar mesmo. Você não sobe no altar, você não dá uma palavra, você não cuida de célula, você não pode liderar nada. Nada mesmo. Tem igreja que é assim, entendeu? Então, assim, aí vem outras igrejas que é mais flexíveis, aí deixam, né? É aquela coisa, eu entendo. Aí você aprende aqui, você fica meio doido, meu Deus, Por exemplo, o que está acontecendo? Por exemplo, eu concordo um pouco do membro ser afastado um pouco, independente da igreja e das situações, porque cada lugar, eu costumo dizer que cada igreja é diferente uma da outra no quesito de estruturação, porque tem igreja que o problema é prostituição, entendeu? Tem igreja que o problema é mentira. Eu já fui para a igreja que o problema é na fofoca. Então aí tu vê que cada igreja é uma maneira diferente de trabalho,
Trabalhava, por exemplo, eu já tomei conta de uma igreja, meu amado, que lá era um irmão dando facada no outro. Só faltava andar com a faca assim. Sabe o que eu tive que fazer? Tirar todo mundo do altar e só eu pregava. Eu e minha esposa. Eu pregava e ela dirigia culto. Só nós dois. Porque qualquer pessoa que eu botasse, ninguém prestava atenção mais em nada. Sabe que tu não recebia a palavra? Ih, pastor Ricardo. Isso aí eu conheço, meu irmão. Isso é só sangue. Entendeu? Então, cada igreja é uma igreja de fé diferente. Está entendendo? Então, o pastor tem que ter, ele tem que ter ali um jogo de cintura, um manejo. Tá entendendo? Olha, por exemplo, tem um testemunho do Júnior Giovão. Já viu o testemunho do Júnior Giovão? A mãe dele é de uma igreja tradicional, mas ele entrou numa igreja com a arma, com o nariz cheio de pó, e o pastor deixou de cantar um louvor. Entendeu? Então, meu amado, o pastor ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo, meu amado. Ele não tem que ser guiado por ventos de doutrina. Ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, eu sempre costumo dizer, não existe, no sentido das oportunidades, não existe uma regra. Existe a sabedoria do pastor, tá bom? E batismo e Santa Ceia, existe a regra. Não tem texto dizendo para não. Não existe esse texto dizendo proíba de batizar, proíba de ceiar. Não existe esse texto. Tá bom? Não existe esse texto. Mas, por exemplo, existe um texto para te não deixar, por exemplo, Jezabel subir no altar. Quando eu falo de Jezabel, é espírito de prostituição. Entendeu? E querendo ou não, quem não está casado está na prostituição. Então, aí, por exemplo, eu já passei por situação. É muito complexo. Então, tipo assim, eu vou falar o quê? Eu tenho que ter um jogo de sim. E também vai um pouco da vida da pessoa também. Tu vê que a pessoa está se esforçando para casar, está orando, está correndo, está tentando colocar a vida no lugar. Mas tem pessoa que não está nem aí. Não está nem aí. Ah, não, tá bom assim, eu fico assim, eu morro assim, eu sou assado, eu sou cozido, eu sou frito. Entendeu? Por exemplo, olha a minha mãe. A minha mãe passou anos sem cear, porque a mamãe veio com o meu padrasto e ele nunca quis casar, ele é do mundo. Até que a mamãe chegou num ponto e falou assim mesmo, eu não te quero mais, e largou ele. Aí ela escolheu Cristo em vez dele. Entendeu? Hoje em dia ela não tem ninguém e ela não tem mais ninguém. Ela chegou a uma fase da vida dela que Cristo é o suficiente para ela. Entendeu? Aí é a escolha da vida dela, porque ela estava com alguém que não queria. Porque quando ela conheceu Jesus, ela já tinha essa pessoa. Aí tu vai fazer uma escolha, né? Uma escolha que tu vai fazer, mas ali é muito pessoal. É muito pessoal. Tem um debate aí na nossa igreja esse tempo agora. Assim, tem um casal que ele vive junto, né? Então, sim. Eles têm que casar. Aí o nosso pastor ele quer batizar e casar, né? Aí eu tenho um cunhado também que é pastor de outra denominação. Ele disse, não, tem que casar primeiro. Eu acredito que o batismo é individual da pessoa. O batismo é individual. Independente se eles vão decidir casar ou não, eles têm que ser batizados. Isso. Por exemplo, a minha visão do batismo é diferente da ceia, entendeu? O batismo é para quem crê. Quem crê quer se arrepender. E tu vê que é um casal, que estão querendo crescer. Talvez eles tenham o pensamento de casar, entendeu? Então, na minha visão, eles podem ser batizados. Ceia, aí é uma coisa muito individual. Eu aconselhava eles a não ceiar ainda, até que eles casassem. Mas se eles quisessem ceiar, eu não ia proibir ninguém, porque a Bíblia não me dá o respaldo de proibir ninguém. Quem não é batizado pode ceiar, né? Desde que esteja em comunhão com Deus. Eu já vi gente dizer, tem instituições que dizem que não também, né? Por exemplo, a Igreja Católica ela também não deixa, né? Batizar por causa que o quê? Eu entendo também a linha teológica. Eu até, de certa forma, acredito nisso. Por quê? O batismo, ele acompanha a salvação. Na verdade, ele não salva, mas ele acompanha a salvação. E a ceia é para todos, mas nem todos podem. O batismo é para quem crê e quer ser salvo. Está entendendo? Para arrependimento de pecado. Então, o que esse pastor tem que fazer? Ele tem que batizar esse camarada o mais rápido possível. E pastor, mas o batismo não me assegura eu ceiar se eu não for casado. Como assim? Se eu for batizado e não for casado, não posso ceiar.
Não. Na minha visão, eu preferia que não. Mas o senhor pode, entendeu? Quando aquela parte lá da ceia que fala Examinar o homem, examinar, né? Isso, examinar o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. É o versículo 28. Pastor, Se essa nada lhe questão, condena, você pode cear. Isso. É isso que eu entendo, né? e pastor, essa questão ainda mexe profundamente ainda comigo, porque para mim são várias colocações, né? Sim. Tipo, você muitas das vezes é casado, mas você não é batizado, mas aí você ceia. E aí? Esses caras? Você é casado, não é batizado, Sim, mas ceia. mas ceia. A pergunta que eu faço é: por que ainda não batizou? Por que ainda não casou? Porque Mas rola. eu aprendi que todo mundo só pode tomar sexo Então, pastor, eu, por exemplo, que sou divorciado, Sim, ainda não casei, sim, né? Aí, mas eu me examino com relação ao mundo, sim, acho que está tudo tranquilo, Sim. porque eu não estou em fornicação, sim, digamos assim. Aí eu posso ceiar, eu me convenci algumas vezes disso e Sim. ceiei, sim. né? Mas lá na frente passou algum tempo aí que depois eu entrei na fornicação Sim. e deixei de ceiar porque entrei na fornicação e não casei. Eu costumo dizer, irmão, homem adulto, tá com alguém, meu amado, é muito difícil ele não ter uma relação sexual. É muito difícil. Acho que mesmo. Tá entendendo? É muito rápido. Vai segurar, vai ficar uma semana, 15 dias. Mas, meu amado, aí ela vai te dar um beijo. Quando ela te der um beijo, a tua carne vai gritar. Aí já era. Mas olha, pastor, É complicado. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Já houve momentos assim, minhas irmãs, que eu pedi assim: olha, Espírito Santo, abaixa esse negócio aí, pelo amor de Deus, sabe? Equilibra, por favor, faz até eu esquecer que já Por isso que aconteceu. a aula do casamento é 1 Coríntios 7, entendeu? Paulo vai dizer: não é bom que o homem viva só, tá entendendo? Quem é melhor casado que viver abrasado. O que Paulo está dizendo? Para de viver assim, casa. É isso que Paulo está dizendo, entendeu? Sabe por quê? Porque a tua carne ela quer praticar um ato que Cristo fez. Quem criou o sexo foi Cristo. Só que ele criou para ele ser realizado dentro das 4 linhas, né? Costumo dizer. A pergunta é: por que tu não entra dentro das 4 linhas? Entendeu? É essa a pergunta que eu sempre faço. Por que não casa? Por que não batiza? Por que não resolve logo a vida? Aí o quê? A gente atrasa tudo. Ah, eu não tenho certeza, meu amado. Eu casei com 20 anos de idade, meu amado. Só uma pergunta em relação ao batismo, pastor, uma dúvida. Como eu falei, eu sou batizado há muito tempo. Sim, senhor. Só que, estudando, né, aqui, eu aprendi que onde eu fui batizado não é uma denominação que segue somente a Bíblia, Sim. né, a palavra de Deus. E agora, quando eu voltei para a igreja por um tempo, eu estava pensando em não me batizar porque eu já era batizado. Sim. Mas em relação a essa colocação que eu fiz para você aí, seria melhor eu me batizar novamente. Como eu falei para você, o senhor foi batizado com quantos anos? 14, não foi isso? A pergunta é: o senhor teve um estudo? O senhor aprendeu o que era batismo? Se batizou sabendo o que era o batismo? Sim, isso. Eu aprendi o que era a importância, o que era o batismo, eu aprendi, né? Só que eu fui batizado numa denominação que, estudando, eu vi que não é corretamente. Eu entendo. Mas aí agora, como eu digo, o batismo, ele faz parte da igreja não organizacional, da igreja orgânica. Orgânica, certo. Está entendendo? Então, independente da igreja onde o senhor estava, o senhor tem que entender o quê? Se o senhor sabia o que era o batismo e isso aí foi feito da maneira correta. Como é feito da maneira correta? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se o senhor foi mergulhado por completo. Então, se foi, independente da igreja que foi, tá entendendo? É um batismo válido. Por quê? Ele teve os critérios. O batismo, ele não é de congregação. O batismo, ele é da igreja orgânica, né? Assim como a ceia também é. Se eu chegar na tua igreja e tiver Santa Ceia, eu vou ceiar.
Eu não sei só na minha igreja. Aonde eu chego e está tendo Santa Ceia, eu sei. Eu também sei. Porque eu faço parte da igreja orgânica. A igreja orgânica vai ceiar todo mundo no... É a mesma coisa o batismo, entendeu? O batismo ele é universal. Então, se o Senhor teve os critérios, sabia para que servia, mergulhou por completo, e foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, independente da organização que o Senhor estava, ele é válido. Entendeu? Ele é válido. Com isso o Senhor pode ter certeza disso, tá bom? Por quê? Porque ali a organização tem erros, né? Ela pode ter segmentos que são fora da palavra, mas quem sabe o batismo dela está sendo feito dentro da palavra de Deus. E uma reconciliação, tipo assim, até hoje, eu não fui na frente da igreja me reconciliar. Sim. Eu falando com a minha esposa, eu disse assim, eu acho que a minha reconciliação é com Deus, eu preciso ir na frente da igreja, me reconciliar, eu preciso disso. Como organização, o que Deus vai dizer? Né? E o homem, né, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai. Qual é a importância do Senhor ir na frente da igreja se reconciliar? A importância é, primeiro, o Senhor está reconhecendo na frente dos homens. Isso testifica no céu. Entendeu? Isso testifica no céu. Testificando no céu, testifica na terra. Testificando na terra, os membros passam a ver o Senhor de uma maneira diferente. O seu pastor pode contar com o Senhor para o serviço na obra. Entendeu? Por exemplo, olha, pega comigo. É muito difícil para um pastor, eu falo isso como liderança, um camarada chegar na minha igreja e está todo dia no meu culto e eu não sei o que ele quer. Eu chamo logo ele para o teste a teste, irmão, qual é a sua intenção? O que o Senhor quer? O Senhor está só visitando? Não está gostando? Porque qual é os padrões de um cristão? Ele conhece Jesus, aí ele é batizado, ele arrepende-se dos seus pecados, depois ele passa a participar do corpo de Cristo como organização. Ali agora ele vai ser discipulado pelo seu pastor. Ele vai ser discipulado como? Maneira de viver, de se comportar, de agir, de largar os pecados, de ter uma vida como Cristo teve. Depois que ele passa desse processo de conversão, que a gente chama, né? Ele foi convertido a Cristo, aí ele vai começar a ser capacitado, teoricamente, que eu chamo de ser discipulado, para o quê? Para agora ele se tornar um discipulador lá na frente. Olha, só que o Senhor está aqui é porque o Senhor está sendo discipulado. A pergunta é, o que o Senhor vai fazer com todo o conhecimento que o Senhor vai pegar? Entendeu? Porque um discipulado, ele se discipula para discipular lá na frente. O Senhor ganhar almas para Jesus, pregar, falar de Cristo, ou seja lá o chamado ministério que Deus tem na sua vida, entendeu? Eu sempre costumo dizer, o conhecimento, o evangelho, ele funciona de uma tal maneira que tu não pode chegar só assim, eu quero aprender para ficar num banquinho. Não existe isso. Quanto mais o Senhor aprender dele, mais ele vai te jogar para o campo, mais ele vai te jogar para uma área para trabalhar para ele. Por quê? Porque esse é o chamado, é automático, entendeu? É uma coisa automática. É que nem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele te capacita para o serviço da obra. Quando tu é cheio dele, automaticamente tu tem sede de fazer a obra dele. Então é uma coisa automática, entendeu? Pode ver o cristão que não quer fazer a obra, ele está vazio, gente. Ele está vazio. Vocês já ficaram quando vocês estão o dia todo trabalhando, está só carne, né? Trabalhando. Meu Deus, quando eu falo só carne, não é pecado, é porque a gente só está fazendo atividades carnais. Chega no final do dia, tu não quer dobrar o joelho. Porque a carne destruiu a gente. Mas quando tu dobra o joelho, meu irmão, o Espírito Santo fala contigo, porque a carne é fraca, mas o Espírito está preparado. A hora que tu dobra o teu joelho, que tu quiser, o Espírito Santo fala. E ele ainda te usa. É verdade. E tu ainda chega num lugar, tu dá plegue, ainda passa a revelação, ainda expulsa demônio. Porque o Espírito está preparado, meu amado. A nossa carne, meu amado, ela é terrível, ela destrói a gente. Mas quando tu te enche, meu amado, um cristão cheio sai na frente. O camarada fala, mas não, estou cheio, então bora fazer a obra. Não, então não está cheio. Está cheio de açaí, de Espírito Santo não. Porque quem está cheio do Espírito é Bíblia, meu amado. Todos que se encheram foram fazer a obra, foram pregar, está entendendo? Se colocaram à disposição. Paulo, depois que ele teve encontro com Deus, ele se colocou à disposição da igreja. Quer ver quando tu está cheio, tu se coloca à disposição, tu chega assim, pastor, conte comigo. É para liderar, eu lidero.
É para pregar, eu prego. É evangelismo, eu vou. É culto de rua, eu faço. Me instrua, me ensine, me capacite, que eu estou à disposição. Meu amado, todo pastor tem um obreiro assim, meu amado. Ele vai te abraçar e vai dizer: ô meu filho, que bom que Deus te mandou. Tá entendendo? Então é maravilhoso, tá bom? É maravilhoso. Eu posso falar que o que aconteceu uma semana dessa comigo. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Sim, vamos encerrar, pode falar. As viagens aí que eu fiz, pastor, verdadeiramente eu fui usado como de algumas outras vezes, mas dessa vez mais forte ainda, né, para um homem se render aos pés do Senhor e aceitar Jesus. Sim. Essa notícia repercutiu na área toda. Quando foi um dia, um pastor foi atrás de mim, aonde eu estava. Ele disse: meu amado, eu preciso que você visite a minha igreja, eu preciso conversar com o Senhor. Pastor, eu não fui na semana lá. Aí aconteceram coisas, eu não fui. Aí depois, eu passei, assim, quase na hora do meio-dia, ele estava na frente da casa dele, e eu cumprimentei: pastor, desça aí conversamos um pouco. Ele disse: o senhor pode orar pela minha igreja? Aí eu disse: pastor, me perdoe. Me perdoe, de verdade me perdoe, eu não posso fazer isso, porque eu não sei nem fazer isso, para ser sincero. Mas se o Espírito Santo daqui a 1 hora, ou daqui a 15 minutos, daqui a 20 minutos, me usar, eu estou disponível, porque eu já falei isso para ele, pastor. Sim. Aí ele ficou me olhando: assim, é sério? Não, tá bom, eu entendo, então tá legal, valeu. Tá. Pastor, ia morto de cansado nesse dia. Fui, almocei, eu acho que eu dei 1 hora só de descanso e voltei para uma região mais longe ainda, que eu estava de manhã, e que precisava passar pela casa dele. E pastor, quando eu voltei dessa região, já era quase 8 horas da noite. E eu estava assim, pastor, muito cansado, todo lameado, era barro dentro do carro, era barro na minha camisa. Olha, eu só não cheirava, porque o resto... E pastor, aí eu vou passando na frente da casa desse pastor, aí está chuviscando. Aí o meu carro puxou para a esquerda, assim rápido, puxou para a esquerda, desce. E pastor, desci. Aí eu falei: não pode. Não desce. Aí eu desci. E pastor, aí eu chamei ele. Só que eu disse: e agora, meu Deus? Sabe? E agora? Quem poderá me defender? Lá vem ele, pastor. Ele pediu e oração. aí, irmão, e tal, irmão? Aí eu olhava assim para a igreja, que é a igreja do outro lado da rua, e pois irmão, poxa, tá chovendo e tal, e eu vim aqui só lhe pedir perdão, desculpa novamente por essa manhã que de repente toca o telefone dele. Aí eu disse: espera aí, irmão. Aí ele começa a atender o telefone nessa hora. Aí ele começou: não vou atender. Aí veio algo de dentro de mim que disse assim: não, atende o telefone, agora, atenda. Aí ele pegou, me olhou e atendeu e botou no viva voz. Olha, pastor, porque esse irmão, olha, está tudo certo, vai ter que arrumar R$2.500 agora para a gente poder fazer essa cirurgia, porque a hérnia está estrangulada, porque isso, porque não sei o que. E aí eu disse, aí de novo veio de dentro de mim, ele encerrou a ligação e disse assim, aí eu disse assim: pastor, eu preciso ir na casa desse irmão agora orar. Chegou a hora da oração. O pastor foi para lá. Uma bênção. Pastor, pelo amor de Deus, pastor. O homem nasceu no berço evangélico. E pastor,
E não é para ninguém fazer coleta para ele, pastor. O que é pior é porque ele não está na fé. O senhor está entendendo? Cobrança, né? Cobrança. Cobrança. E pastor, aí ó, desceu. Pastor, eu fiquei assim, irmã Kézia, eu fiquei bestificado com isso. É o que eu costumo dizer, a gente tem que se colocar na posição, deixar o Espírito Santo usar, porque a obra é dele, entendeu? A obra é dele, a obra não é nossa. Pastor, e a lapada pegou nele e pegou na mulher dele. E posteriormente o irmão dele ouviu, aí vieram todo mundo para dentro da casa, aí pastor, eu saí de lá, eu acho que 2 horas e poucas do tempo, eu fui chegar quase 11 horas da noite onde eu estava. No dia seguinte, eu passo por lá para ir fazer uma outra rota e passa na entrada, aí vai lá de novo, eu digo, meu Deus, Senhor, eu estou com a rota toda embolada, eu preciso fazer isso, mas tá bom. Fui para lá. E pastor, novamente. Ação do Espírito Santo, lá, né? porque ele está duvidando de novo. E A aí, gente tem que fazer a nossa parte. isso. Aí pronto, aí ele foi, se informou com todo mundo e tal, aí tá aquele negócio lá. Isso quer dizer o quê? Que quando o Espírito mandar, você só tem que fazer. Aí tem um cuidado. Qual é o cuidado que a gente tem? Tu não vai ser salvo por causa disso. A obra não salva ninguém. Salva ninguém, meu irmão. Tá bom? Mas tu tem que fazer, senão ele te cobra. Essa é a lição que fica pra gente. Mas o meu sentimento foi de Deve ficar cumprir, grato, né? com certeza. Né? Meu amado, quando o Espírito Santo usa a gente é maravilhoso. Maravilhoso. A gente parou no ponto 4, tá bom? Semana que vem a gente continua, tá ok? Qualquer dúvida você pode me mandar no zap ou vice-versa na próxima aula. Amém ou não amém? Amém. Bom, vamos orar para encerrar? Fique de pé, vamos agradecer a Deus. Ao contrário da meta de almas, né, que o bispo, né? Semana que vem a gente encerra, tá bom, igreja? Semana que vem a gente encerra Ecrisologia, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, obrigado por mais uma noite de aprendizado. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos, nossa casa, nossa família, nosso lar. Pai, nos capacita cada dia mais, Senhor, para fazer a Tua obra e andar conforme o Teu querer e a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus lhe abençoe. Tenha uma ótima semana. E até segunda-feira a gente encerra, tá bom? A gente encerra Ecrisologia. Pai do Senhor.